Existe um hábito espiritual simples, acessível e, ao mesmo tempo, extremamente poderoso. Um hábito que muitos ignoram por parecer básico demais, mas que, quando praticado com consistência, transforma completamente a forma como você ora, pensa e se conecta com Deus. E é exatamente esse hábito que sustentava a vida de oração de John Wesley, um homem que não dependia de emoções para orar, não esperava a vontade aparecer, não precisava de ambiente perfeito, porque havia desenvolvido algo mais forte do que motivação. Havia desenvolvido estrutura, e essa estrutura tinha uma base clara, prática e profunda: orar o que está escrito na Bíblia. Talvez você já tenha passado por isso. Começou a orar com intensidade, sentiu algo forte, se emocionou, prometeu que iria manter aquele ritmo. Mas com o passar dos dias, a intensidade diminuiu. As palavras começaram a faltar, a mente ficou dispersa, e aquilo que parecia natural se tornou difícil, pesado e até frustrante. Então você começou a se perguntar se o problema estava em você, se faltava fé, disciplina, ou até mesmo se Deus estava distante. Mas a verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda. O problema não está na sua vontade, está na sua fonte. Quando a sua oração depende apenas do que você sente ou pensa no momento, ela se torna instável, limitada e inconsistente. Porque seus pensamentos mudam, suas emoções variam e sua motivação oscila. E isso cria um padrão, onde você ora bem em alguns dias, mas em outros simplesmente não consegue sustentar. É exatamente aqui que entra o princípio que muda tudo. Quando você ora o que está escrito, você deixa de depender de si mesmo e passa a se apoiar em algo que não muda. A Bíblia não foi feita apenas para ser lida. Ela foi feita para ser usada e aplicada, vivida e também orada. E quando você começa a transformar o que lê em oração, algo diferente acontece. Suas palavras deixam de ser vazias, sua mente ganha direção, seu foco se fortalece e sua oração se torna consistente. Não porque você está mais motivado, mas porque você está mais fundamentado. Agora entenda isso com profundidade. John Wesley não orava apenas quando sentia vontade. Ele criava condições para que a oração acontecesse. E uma dessas condições era exatamente essa prática: usar as Escrituras como base da oração, porque isso elimina um dos maiores obstáculos: não saber o que dizer. Muitas pessoas param de orar porque ficam presas nesse ponto. Começam bem, mas depois de alguns minutos não sabem como continuar. Repetem as mesmas frases, sentem que estão sendo superficiais e acabam desistindo. Mas quando você ora a Bíblia, isso nunca acontece, porque a fonte não se esgota. Sempre há direção, sempre há conteúdo, sempre há profundidade. E isso muda completamente a experiência da oração. Você não fica mais tentando inventar palavras. Você começa a responder ao que está escrito. Você lê um versículo e transforma aquilo em diálogo, em declaração, em pedido, em entrega. E isso cria um fluxo contínuo, natural e profundo. E mais do que isso alinha sua mente com a verdade. Porque um dos maiores problemas na vida espiritual não é a falta de oração. É orar baseado em percepções erradas, emoções distorcidas e pensamentos desalinhados. E quando isso acontece, a oração se torna um reflexo da confusão interna. Mas quando você ora o que está escrito, você corrige isso. Você passa a declarar o que é verdadeiro, não o que você está sentindo naquele momento. E isso tem um impacto direto na forma como você pensa, porque aquilo que você repete, você internaliza. E aquilo que você internaliza começa a influenciar suas decisões. Agora perceba a profundidade disso. Você não está apenas orando, você está reprogramando sua mente. Isso explica por que esse hábito gera transformação real, porque ele atua na raiz. Não é apenas uma prática espiritual, é um processo de alinhamento interno. E é exatamente isso que sustentava a constância de John Wesley. Ele não dependia de momentos específicos. Ele carregava a prática com ele, porque sempre havia uma base para orar. Agora imagine o impacto disso na sua rotina. Você acorda e já tem direção. Você lê um trecho e imediatamente transforma em oração.
Você caminha e continua orando com base naquilo. Você enfrenta um desafio e responde com aquilo que está escrito. Isso cria um estado contínuo de conexão. E é aqui que entra um nível que muitos desejam, mas poucos alcançam: a constância. Orar sem parar não significa estar o tempo todo de joelhos. Significa manter a mente conectada, alinhada e direcionada ao longo do dia. E esse hábito torna isso possível, porque você não precisa parar tudo para começar. Você já tem o conteúdo dentro de você. E isso muda tudo. Agora existe um ponto importante que você precisa entender para não praticar isso de forma superficial. Não se trata de repetir versículos mecanicamente. Se trata de absorver, entender e responder. Você lê e pergunta: o que isso revela? O que isso confronta? O que isso pede de mim? E então você transforma isso em oração. Você agradece, você reconhece, você pede, você se posiciona. E isso torna a oração viva. Isso elimina a sensação de rotina vazia. Porque agora existe significado. Agora existe direção. Agora existe profundidade. E isso gera outro efeito poderoso: foco. Sua mente para de se dispersar com tanta facilidade porque está ocupada com algo estruturado. E isso aumenta o tempo de oração sem esforço. Você não precisa se forçar a continuar. O próprio fluxo te sustenta. E isso resolve um dos maiores desafios de quem tenta manter uma vida de oração consistente. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Quando você ora o que está escrito, você começa a alinhar seus desejos com a vontade de Deus. Porque você não está apenas falando, você está se ajustando. E esse ajuste muda suas prioridades. Coisas que antes pareciam urgentes perdem força. Coisas que antes eram ignoradas começam a ganhar importância. E isso reorganiza a sua vida. E essa reorganização não acontece por emoção. Ela acontece por repetição consciente. E é isso que gera transformação duradoura. Agora pense nisso. Quantas vezes você tentou mudar algo e não conseguiu sustentar? Muitas vezes não é falta de esforço. É falta de alinhamento interno. E esse hábito resolve exatamente isso. Porque ele trabalha na base. Ele molda sua forma de pensar. Ele fortalece sua disciplina. Ele mantém sua mente conectada. E isso sustenta qualquer mudança. E é por isso que esse hábito é tão poderoso. Porque ele não depende de circunstância. Ele não depende de ambiente. Ele não depende de emoção. Ele depende de decisão. E decisão você pode tomar todos os dias. Agora, se isso está fazendo sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse processo e mostrar como transformar esse hábito em algo automático, constante e extremamente poderoso na sua vida diária. Agora imagina a seguinte cena com atenção aos detalhes, porque é aqui que essa prática deixa de ser teoria e se torna algo real, aplicável e profundamente transformador na vida de John Wesley. Ainda era cedo, antes do movimento das pessoas, antes do barulho comum do dia. Não havia pressa, não havia distrações, apenas silêncio, disciplina e uma decisão já tomada na noite anterior. Ele não acordava esperando sentir vontade de orar. Ele acordava porque já havia decidido que iria orar. E isso já revela algo importante. A vida espiritual dele não era construída em cima de emoções, mas de compromisso. Naquele momento, ele não começava com palavras próprias. Ele começava com o texto. Abria as escrituras, lia lentamente, com atenção, sem pressa de terminar, porque o objetivo não era quantidade, era profundidade. Ele lia uma frase, parava, refletia e então transformava aquilo em oração. Se o texto falava sobre fidelidade, ele não apenas lia, ele dizia: Senhor, me torna fiel mesmo quando não for conveniente. Alinha minhas decisões com a tua vontade. Se o texto falava sobre direção, ele não apenas entendia. Ele respondia: guia meus passos hoje. Não me deixa agir no automático. E assim, versículo por versículo, ele criava um diálogo real. Percebe a diferença? Ele não estava apenas lendo, nem apenas orando. Ele estava conectando as duas coisas. Isso eliminava completamente o vazio que muitas pessoas sentem na oração, porque não havia espaço para palavras soltas. Tudo tinha base.
Tudo tinha direção, tudo tinha propósito. E aqui entra um detalhe que torna essa prática ainda mais poderosa. Ele não interrompia esse processo quando fechava a Bíblia. Ele carregava aquilo com ele ao longo do dia. Enquanto caminhava, ele retomava as mesmas palavras. Enquanto enfrentava decisões, ele lembrava do que havia lido. Enquanto lidava com pessoas, ele aplicava o que havia orado. Isso criava continuidade. A oração não ficava limitada a um momento específico. Ela se estendia ao longo do dia. E é exatamente isso que fazia com que ele orasse constantemente. Não porque estava sempre em um lugar isolado, mas porque sua mente estava continuamente alinhada com aquilo que havia sido estabelecido no início do dia. Agora observa como isso é prático. Você não precisa de horas disponíveis. Você precisa de direção clara, porque o problema de muitos não é falta de tempo, é falta de estrutura. Sem estrutura, você depende da vontade. Com estrutura, você depende da decisão. E a decisão é muito mais confiável do que a vontade. Agora imagina outro momento durante o dia. Um problema aparece. Algo não sai como planejado. A reação natural seria irritação, ansiedade ou pressa para resolver. Mas, em vez disso, ele pausa por alguns segundos e responde com aquilo que já está dentro dele. Não porque decorou mecanicamente, mas porque internalizou pela prática da manhã. Ele não reage de forma impulsiva, ele responde de forma alinhada, e isso muda completamente o resultado das decisões. Aqui está um dos maiores segredos dessa prática. Ela não melhora apenas sua oração, ela melhora sua forma de viver, porque você começa a pensar diferente antes de agir. Agora, traz isso para a sua realidade. Quantas vezes você já reagiu no impulso e depois percebeu que poderia ter feito diferente? Quantas vezes falou algo no calor do momento e depois se arrependeu? Isso acontece porque não houve espaço entre o pensamento e a ação. Essa prática cria exatamente esse espaço. Ela desacelera sua resposta e aumenta sua consciência. E consciência muda decisões. Outro ponto importante que essa história revela é consistência. John Wesley não fazia isso apenas quando tinha tempo livre. Ele fazia porque era prioridade, mesmo em dias cheios, mesmo em dias difíceis. Mesmo sem sentir nada especial, ele mantinha o processo. E isso construiu algo que muitos desejam, mas poucos alcançam: estabilidade espiritual. Não baseada em sentimentos, mas em fundamentos. Agora entende isso com profundidade. Se você ora apenas quando sente vontade, sua vida espiritual será instável. Se você ora baseado no que está escrito, sua vida espiritual se torna consistente, porque a base não muda. E isso gera outro efeito poderoso: confiança. Você começa a perceber que sua oração não depende mais do seu estado emocional. Ela depende da sua decisão de se posicionar. E isso elimina a insegurança que muitos têm ao orar. Agora existe clareza. Agora existe direção. Agora existe constância. E é exatamente isso que transforma a prática em estilo de vida. Agora deixa eu te mostrar o ponto mais profundo dessa história. Chega um momento em que essa prática deixa de ser algo que você faz e passa a ser algo que faz parte de você. Você não precisa mais se esforçar para lembrar. Você naturalmente pensa baseado no que está escrito. Você naturalmente responde baseado no que está alinhado. E isso muda completamente quem você se torna. Porque sua identidade começa a ser moldada por aquilo que você repete diariamente. É por isso que essa prática é tão poderosa, porque ela não atua apenas no comportamento. Ela atua na identidade. E quando a identidade muda, o comportamento acompanha de forma natural. Agora pensa nisso com sinceridade. Você quer apenas melhorar sua oração ou quer transformar sua vida por completo? Porque essa prática oferece exatamente isso. Ela começa na oração, mas se expande para todas as áreas. Ela organiza sua mente, ela fortalece sua disciplina, ela alinha suas decisões. E tudo isso de forma prática, diária e progressiva. Agora, se essa história fez sentido para você e você consegue se ver vivendo isso na prática, comenta aqui embaixo.
Eu vou orar o que está escrito. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões consistentes constroem resultados reais. Agora chega o momento mais importante de todos. Porque até aqui você entendeu o princípio, viu como John Wesley aplicava na prática e percebeu o impacto que isso pode gerar. Mas existe um ponto que define se tudo isso vai realmente funcionar na sua vida ou se vai ser apenas mais um conteúdo que você ouviu e não aplicou. Porque a diferença entre quem cresce espiritualmente e quem permanece no mesmo lugar não está no conhecimento, está na implementação. É exatamente aqui que a maioria falha, não porque não entende, mas porque não transforma o entendimento em prática diária. Então agora você precisa de algo simples, direto e impossível de ignorar. Um sistema sem sistema. Você depende da memória. Sem sistema, você depende da motivação. Sem sistema, você depende do momento. E tudo isso falha. Mas com um sistema, você cria consistência mesmo quando não sente vontade. E o método é mais simples do que parece, mas extremamente profundo quando aplicado com seriedade. Tudo começa com um compromisso pequeno, mas inegociável. Você não precisa começar com 1 hora de oração. Isso não é sustentável para a maioria. Comece com algo que você não possa falhar. Pode ser 5 minutos, pode ser 10, mas precisa ser todos os dias. Agora presta atenção na estrutura. Você abre a Bíblia e lê um trecho curto, não mais do que alguns versículos. O objetivo não é quantidade, é absorção. Depois disso, você transforma imediatamente o que leu em oração. Se o texto fala sobre confiança, você ora pedindo confiança. Se fala sobre direção, você pede direção. Se fala sobre correção, você se ajusta. Simples, direto e prático. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Você não encerra ali. Você escolhe uma frase, uma ideia central daquele texto e leva isso com você ao longo do dia. E ao longo do dia você retorna a isso. Não precisa parar tudo. Não precisa ajoelhar. Basta lembrar e repetir com consciência. Isso cria continuidade. E essa continuidade transforma minutos em um dia inteiro de conexão. Agora entende o nível disso. Você não está mais tentando encaixar Deus em um momento do seu dia. Você está levando esse alinhamento para dentro da sua rotina. E isso muda completamente a dinâmica da sua vida espiritual. Agora existe outro ponto que torna esse sistema praticamente impossível de quebrar. Você precisa remover a complexidade. Muitas pessoas falham porque tentam fazer tudo perfeito. Querem ler muito, orar muito, sentir algo forte, ter uma experiência intensa. E quando isso não acontece, desanimam. Mas consistência não nasce da intensidade. Nasce da simplicidade repetida. John Wesley não construiu uma vida de oração forte em dias intensos, mas em dias comuns. Dias em que ele apenas fez o que precisava ser feito. É exatamente isso que você precisa entender. Não é sobre fazer muito. É sobre não parar. Agora deixa eu te alertar sobre algo que pode te impedir de viver isso. No início, você não vai sentir nada extraordinário. E isso é normal. Se você entrar esperando emoções fortes, você pode se frustrar. Mas o foco não é sentir, é construir. E construção leva tempo. Os resultados aparecem primeiro no invisível, na forma como você pensa, na forma como você reage, na forma como você decide. E só depois isso começa a se manifestar no visível. Por isso, não avalie o processo baseado no que você sente no dia. Avalie baseado na sua constância ao longo do tempo. Agora existe um último ponto, e talvez o mais importante de todos. Esse hábito precisa se tornar parte da sua identidade. Não algo que você tenta fazer, mas algo que você decidiu ser. Uma pessoa que ora com base na verdade. Uma pessoa que não depende de emoção para se posicionar. Uma pessoa que constrói consistência todos os dias. Porque quando isso se torna identidade, não existe mais negociação. Você não acorda decidindo se vai fazer. Você simplesmente faz. E é exatamente nesse ponto que tudo muda de verdade.
Porque agora você não está mais tentando ter disciplina. Você se tornou disciplinado. Agora você não está mais tentando orar melhor. Você se tornou alguém que vive em alinhamento constante. E isso reflete em todas as áreas da sua vida. Suas decisões ficam mais firmes. Sua mente fica mais clara. Suas reações ficam mais controladas. E sua vida espiritual deixa de ser instável. Agora ela tem base. Agora ela tem direção. Agora ela tem consistência. E tudo isso começa com um hábito simples: orar o que está escrito. Agora a decisão está nas suas mãos. Você pode sair daqui inspirado e não fazer nada, como a maioria faz. Ou pode começar hoje, mesmo que pequeno, mas consistente. E isso vai definir completamente o seu resultado. Então escreve aqui nos comentários: eu vou viver isso todos os dias. Assume esse compromisso publicamente. Isso aumenta as suas chances de manter. Deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa direção. E se inscreve no canal, porque aqui você não recebe apenas motivação. Você recebe direção prática para construir uma vida espiritual forte, consistente e real. E nunca esquece disso. Não é sobre o quanto você faz em um dia. É sobre o que você constrói todos os dias.